Olá, eu sou o Dr. Fábio Souza, médico pneumologista e especialista em medicina do sono da Clínica Pulmonar, e vamos falar um pouco sobre insônia. O paciente que sofre de transtorno de insônia tem uma dificuldade para dormir 3 vezes por semana por pelo menos 3 meses. Imagina o grau de sofrimento, desse paciente. Se isso acontece, pode ser dificuldade para início de sono, manutenção de sono ou um despertar precoce. Então acorda antes do horário que gostaria de acordar efetivamente e não consegue mais voltar a dormir. Várias causas relacionadas com a insônia, para a pessoa ter iniciado o transtorno de insônia, uma delas principais, a ansiedade e a própria depressão. E aí vira um ciclo vicioso. Então dificuldade para iniciar, manter ou acorda antes do que gostaria, e aí tem mais ansiedade, ou a pessoa tem insônia e gera mais depressão. Isso é um ciclo vicioso que tem que ser quebrado para melhorar toda a qualidade de sono. Existem algumas dicas principais, então, que são chamadas de higiene do sono para o paciente com insônia. Então, evitar xantinas derivadas da cafeína depois das 6 horas da tarde, café, chocolate, chá preto, chá verde, refrigerante, energético, chimarrão, são fortes estimulantes cerebrais e devem ser evitados, então, depois das 6 horas da tarde. Assim como o próprio cigarro, é um estimulante cerebral. Evitar grande intensidade de luz próximo do horário de dormir. Se a gente pensa de uma maneira ideal que deitar em torno de meia-noite, então pelo menos 2 horas antes evitar TV, luz branca, computador, tablet, celular, que tem grande intensidade de luz, e aí diminui então a melatonina, que é o hormônio do sono, e é essencial para ter um sono com qualidade. Isso para o paciente com insônia é extremamente importante, é o principal fator. Fazer uma atividade física regular desde que não seja próximo do horário de dormir, que respeite a diferença de 4 horas do término da atividade física para o horário de deitar. Como exemplo, a gente pode citar 8 horas da noite acaba a atividade física e aí pode deitar em torno de meia-noite. É claro que a quantidade de horas também é importante, mas tem que ter qualidade. Os estudos de uma maneira geral falam que de 7 até 8 horas é uma quantidade ideal de sono, mas aí claro que a gente tem que ter esses episódios de sono com qualidade. Evitar soneca é bem importante para o paciente que tem insônia. Para todos os outros pacientes não tem problema, de uma maneira geral, mas para o paciente insone, que sofre de insônia, não deve deitar depois do almoço, ou em outro momento que seja antes do horário habitual de dormir. Então essas são as principais dicas chamadas higiene do sono. Em relação ao tratamento medicamentoso, existem algumas medicações principais, como falar alguns nomes farmacológicos, Zolpidem, que é um indutor do sono puro, Trazodona, que apesar de ser um antidepressivo, é um indutor do sono também, e tem vários outros aí no mercado que, claro, tem que avaliar o peso e o benefício para cada paciente. Então essas são umas dicas gerais, uma avaliação global da insônia, que a população mundial sofre, em torno de 50% da população mundial sofre de insônia, e é importante ter uma avaliação plena dos distúrbios de insônia.